Oi, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Vocês estão, assim, muito animados para o nosso encontro de hoje? Eu espero que sim. Olha só, eu quero que vocês digam que vocês estão acompanhando todos os vídeos. É muito importante, gente. Cada assunto, ele vai construir o seu conhecimento e vai te fazer falta se você não conseguir acompanhar. Por isso é importante, se tem alguma coisa que tenha ficado, alguma lacuna, que você volte, que você assista ao vídeo de novo, que você faça as atividades. É muito importante acompanhar. É muito importante agora, nesse momento, você vai assistir esse vídeo. Nós temos um conteúdo importante, então você tem que fazer o quê? Pegar o seu material, o seu caderno, o seu livro, se preparar para esse nosso encontro. Não é sair por aí com fone, ouvindo como se fosse uma música. Não, é um encontro, é uma aula, para você poder reter esse conteúdo, é muito importante, tá? Então, hoje nós vamos aprender um pouco mais, tirar algumas dúvidas sobre o uso do porquê. Por quê, por quê, por quê, por quê? Porque junto, porque separado, porque sem acento, porque está no meio da oração, porque está no final, porque o que isso significa? Eu posso fazer da maneira que eu quiser? Você pode ir lá fazer o porquê do seu jeito. O meu jeito é de fazer porquê esse aí, pronto. Não, você não pode, né? Você não pode fazer o porquê do seu jeito. Então, vamos lá. Na língua portuguesa, existem 4 tipos de porquês. O porquê separado, que a gente chama no início das orações, o porquê junto no início das orações, o porquê com acento separado e o porquê com acento junto. Então, essa palavra ela apresenta diferentes classificações morfológicas. Para poder distinguir essas classificações e também o sentido, é que foi introduzido grafia diferente na língua portuguesa, apenas para fazer uma diferenciação no momento de nós estudarmos, de nós ouvirmos, escrevermos esse porquê, para que a gente não cometa confusões de interpretação no seu significado, tá? Então, vamos ver como é que esses porquês são empregados, como nós podemos fazer uso correto desses porquês. Anota aí, tá anotando? Porquê separado. Esse a maioria das pessoas sabe, dificilmente alguém erra, não é? A gente fala que é separado e sem acento. Ele é usado sempre no início das frases interrogativas diretas ou no meio das frases interrogativas indiretas, não é? Então, esse porquê representa o quê, morfologicamente falando? Eu tenho a junção da preposição por e do pronome interrogativo que. Então, é assim que essa palavra se forma. Eu tenho 2 elementos importantes da língua portuguesa, uma preposição e um pronome interrogativo. Assim, utilizamos o porquê em perguntas ou como pronome relativo, com o sentido de por qual, pelo qual, em relação a alguma coisa. Pronome relativo é sempre assim, não é? Então, por que não voltamos para casa? O nosso exemplo é uma pergunta, o quê? Uma pergunta direta. Uma pergunta direta, uma frase interrogativa direta. Por que ele não voltou mais? Queria saber por que você não me telefonou ontem. Então, o local por que passei é muito bonito. Eu poderia substituir esse porquê, o local por qual passei. Então, ele tem um sentido de pronome relativo, certo? Nesse caso aqui. E no início da oração, sempre frases interrogativas diretas, certo? Então, ele vai ser separado no meio da oração, sem acento, quando eu tiver a intenção de usar como pronome relativo, o sentido de por qual ou pelo qual, ou no início da oração, quando for uma frase interrogativa direta. Não podemos misturar mais isso. Isso agora está claro para a gente, certo? Então, vamos lá, vamos seguir. Porque junto ele é utilizado em respostas. Não tem intervalo, mas também não tem acento. Atenção ao uso do acento circunflexo. Ele não possui acento, tá?
Porque escrito junto sem acento é utilizado em respostas, ele exerce a função de uma conjunção subordinativa causal ou coordenativa explicativa. Nós sabemos que, de acordo com a colocação na oração, de acordo com a palavra, vai assumir função diferente. Então, o que é uma conjunção subordinativa causal? Você vai estudar isso bem mais à frente. É uma conjunção usada numa oração subordinada a uma outra oração, e nessa, onde o porquê ele é usado, ele é a causa da primeira. Tá? E coordenativa explicativa ele está usando para explicar alguma coisa. Então, uma oração coordenada a outra oração, mas é uma oração independente. Vocês vão aprender isso bem mais para frente. As orações coordenadas, elas são independentes. Pode ser substituído por palavras como pois, ou pelas expressões para que e uma vez que. Porque agora não temos tempo. Você não foi, por que você não foi fazer aquele passeio? Porque agora não temos tempo. Não fui à escola ontem porque fiquei doente. Então, não fui à escola ontem, pois fiquei doente. Uma vez que fiquei doente. Certo? Então, tenho aqui uma explicação. Leve o casaco porque está frio. Leve o casaco, pois está frio. Nesse momento. Então, a subordinativa causal, olha lá, porque agora não temos tempo. Tinha uma outra oração, você não foi à escola, você não fez os deveres, por quê? Porque agora não temos tempo. Vocês não fizeram porque agora não temos tempo. Certo? Agora, não fui à escola ontem porque fiquei doente. Pois fiquei doente, uma vez que fiquei doente. Então, você pode, na hora de escrever a sua oração, fazer essas substituições para observar se o porquê que você está escrevendo está correto ou não. Então, porque junto, sem acento, utilizado em respostas. Por que separado e com acento circunflexo? É usado em perguntas no fim das frases interrogativas diretas ou de maneira isolada. Ele deve ser utilizado em perguntas e a palavra deve estar próxima ao ponto de interrogação. Nesse caso, gente, a gente vai dizer para vocês que a lógica é a mesma da lógica do porquê sem acento separado no início da oração. A lógica é fazer um questionamento. A única diferença é a posição dele na oração. Ele vai vir sempre no final. Sempre no final. Antecedendo um ponto de interrogação. Então, essa é a observação que você tem que fazer. O almoço não foi servido por quê? É um questionamento, não é? Andar a pé por quê? A melhor de carro, né, gente? Não vai errar mais por quê? Você não gosta dessa matéria por quê? Poderia ser no início da oração. Por que você não gosta dessa matéria? Tranquilamente, sem o acento. É isso que você não pode esquecer, é isso que você não pode confundir, tá? Aí tem que ter muita atenção nesse uso do porquê, tá? Então, vamos lá. Porque junto e com acento. Eu acho que esse é o mais dramático, esse que eu vejo o pessoal errar mais. Ele possui valor de substantivo, indica motivo e razão. Então, a forma porque junto e com acento é sempre um substantivo. Sempre um substantivo. Eu posso pôr um artigo? Já verifiquei que é um substantivo, gente. Eu boto um artigo antes, já verifiquei. Por isso, deve vir sempre precedido de palavras que a determine como artigos e numerais. É esse o passo para eu saber se uma palavra é substantiva. Então, no uso do porquê não vai ser diferente. Eu tenho que ter algo que determine. Então, porque possui valor de substantivo, significa motivo ou razão. Vamos ver. Não foi explicado o porquê de tanto barulho na noite de ontem. Então, tinha um barulho lá na sua rua. Não foi explicado o quê? O motivo, a razão. Queria entender o porquê disso estar acontecendo. Queria entender a razão desse acontecimento. Gostaria de saber o porquê dele não falar mais comigo. O que você fez? Você brigou com o amigo? Ele não fala mais com você?
Você quer saber o quê? O motivo, você quer saber a razão. Então, esse porquê junto, no meio da oração, com acento, precedido de algo que o determine como um numeral ou um artigo. Esse porquê é um substantivo, galera. Beleza? Tranquilo? Ah, gente, adoro vocês. Vocês tiram de letra, eu tenho certeza. Tenho certeza que vocês estão com muita tranquilidade com o uso do porquê. Vamos verificar? Vamos lá? Vamos verificar o que aconteceu aí com o seu porquê? Por que você chegou tão tarde? Eu já coloquei aqui a resposta no início de perguntas diretas. Usa-se porquê separado e sem acento. Então, a nossa opção aí seria a letra C. Tenho certeza que você acertou. Vamos ver aqui as outras. A professora queria saber o porquê de ninguém ter feito o trabalho de casa. Ai, gente, que irritação com vocês quando vocês não fazem o trabalho de casa. Esse porquê é o quê? Junto com acento, no meio da oração, precedido de artigo, tranquilo. Tranquilos, responderiam essa com muita facilidade. Não é? A alternativa correta é a nossa letra A aí, porque a coluna é antecedida do artigo definido o, e pode ser substituído pela palavra o motivo, sem haver alteração no sentido da oração da frase. Porque eu poderia botar aí, a professora queria saber o motivo de ninguém ter feito o trabalho de casa. Então, esse o motivo não poderia ser colocado no lugar do porquê, esse porquê exerce função ali de substantivo, antecedido de artigo definido. Isso para a gente é muito claro, hein, galera? Não quero ver ninguém errando isso, hein? A gente precisa ficar muito tranquilo para as coisas, prestar atenção, se ligar nas classes de palavras, que a gente tem trabalhado muito sobre esse assunto, para poder ir anexando conhecimento cada vez mais. Vamos voltar lá, só para a gente fazer um resgate rápido. Então, porque junto, sem acento, respostas. Porque separado, sem acento, perguntas. Certo? Função, por qual, pelo qual. Qual é o sentido dele? Esse. Então, eu posso substituir o porquê junto? Posso. O que eu posso substituir? Pelo pois, pelo para quê, uma vez que, não é? Porque ele vai usar a função de conjunção. Então, eu posso substituir por uma outra conjunção, certo? Ou até mesmo por uma locução. Porque separado e com acento, vai utilizar em pergunta, frase interrogativa direta no final dessa frase, no final dessa oração, sempre antecedendo ponto de interrogação. Eu estou falando de interrogativas diretas. Então, ok? Mas ele tem acento circunflexo, não pode perder isso de vista, hein? Resgatando aí. E o nosso porquê juntinho, com acento, ele possui valor de substantivo, indica o motivo e a razão, está no meio da oração, certo? E ele sempre eu tenho sempre um artigo que o antecede, ok? Então, isso tem que ficar claro para a gente. O significado dele é o motivo, a razão, a gente aí no nosso questionamento para verificação se está utilizando correto ou não, a gente pode usar a palavra motivo, razão, porque é isso que significa, né? Fizemos aí a nossa atividade, tudo certo. Agora, sobre o porquê. Por que você chegou tão tarde? Separado, sem acento, pergunta direta, frase interrogativa direta. A professora queria saber o porquê, o motivo. Então, eu tenho um artigo antecedendo, eu tenho um acento circunflexo, ele está juntinho no meio da minha oração. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje. Eu espero que vocês estejam acompanhando todas as atividades. Você tem atividades sobre porquês aí no seu livro. Vai lá, aproveita, agora é o momento de você fazer suas atividades, certo? Para que você consiga utilizar corretamente o nosso amiguinho porquê, sem susto, sem alteração, com muita tranquilidade, com muita serenidade. Ok? Eu te espero no nosso próximo encontro. Qualquer dúvida, você vem aqui para rever o vídeo.
fazendo todas as atividades, não deixa de curtir lá minhas redes, tá? E não esquece que eu também estou no Zero Dúvida. Um beijo para você, tchau, tchau.